tudo bem? Muito prazer, eu sou o José Lima e faço parte da equipe Contimatic. Hoje estou aqui para conversar com você sobre alguns processos que reduzirão muito as tarefas rotineiras do seu departamento contábil e que serão otimizados com o uso do Robomatic no Contábil Fênix. Muitas empresas enfrentam o grande desafio de produzir cada vez mais, gastando cada vez menos. Porém, a quantidade de informações necessárias para um fechamento contábil ficam cada vez maiores. Por exemplo, entre receber notas fiscais do cliente, digitá-las ou importá-las e integrá-las com a contabilidade, você consegue calcular o tempo que é gasto para fazer todo o processo de fechamento? E se eu te falasse que é possível sim reduzir esse time utilizando os recursos do Robomatic, que já estão inclusive incorporados no sistema? Com a robotização do contábil, você pode processar diversas tarefas de forma automática, até mesmo fora do período de trabalho. Ou seja, o sistema é capaz de trabalhar aos finais de semana, à noite, em feriados e sempre que você desejar. Hoje nós vamos explicar todos os passos para que o seu departamento contábil comece a utilizar o Robomatic em sua contabilização. Vamos conferir? Nesta demonstração, vamos mostrar os benefícios que o Robomatic oferece. Vamos entrar no sistema, utilizando o usuário com ConnectCont. No sistema contábil Fênix, é possível, por exemplo, automatizar o processo completo da contabilização realizada mensalmente, desde a geração de lançamentos mensais constantes, importações de lançamentos, importações de cadastro de bens, integrações da escrita fiscal, folha de pagamento. Outras rotinas também podem ser robotizadas, como apuração de impostos da escrita, integração de DARFs e títulos. Agora, mostraremos o processo de geração de uma contabilização executada pelo robô, e sem qualquer intervenção humana. No menu Robô dentro do Contábil, disponibilizamos algumas rotinas, nas quais nós já sabemos que são frequentes no seu escritório, ou seja, processos mais usados no departamento contábil. Mas, se você precisar, o robô permite inserir outras rotinas, de acordo com a sua necessidade. Para cadastrar uma nova rotina, é necessário ativar uma empresa modelo, é só escolher um cliente do seu escritório que você utilizará para o processo. Você pode fazer isso por grupo de empresas, assim fica mais fácil colocar o robô em funcionamento, sabendo que tipo de empresa ele irá processar. Por exemplo, para a realização da integração do LALU em grupo, é necessário utilizar empresas com a mesma forma de tributação, ou seja, é lucro real anual, que recolhe os impostos por estimativa, em uma fila, é lucro real trimestral, em outra. Se você puder, vá acompanhando comigo esse processo. Assim ficará mais fácil para você entender como preparar a robotização do Contábil Fênix. O primeiro passo é acessarmos as configurações de robotização. Esse item fica no menu Robô, localizado no canto superior direito do seu sistema. E, em seguida, clicaremos na opção Cadastro de telas robotizadas. Você notará uma listagem que traz o nome Contimatic, contendo diversas configurações prontas. Essa é a listagem que eu me referi quando comentei com você que nós colocamos no sistema algumas rotinas de acordo com o que já
conhecemos sobre o dia a dia do seu escritório. Então, sempre que aparecer a origem Contimatic, é porque essa configuração foi criada pela gente. Quando você estiver criando uma nova opção, esse campo, que chamamos de origem, ficará marcado como usuário, ou seja, foi você que projetou. Clicando no botão Inserir, precisamos preencher nosso primeiro cadastro feito pelo usuário. No campo Atividade, informaremos a qual atividade pertence à tela que robotizaremos. Nesta demonstração, cadastraremos o balancete de verificação mensal. Sendo assim, este campo será preenchido com a atividade Relatórios. E assim sucessivamente, realizaremos com cada tela que será robotizada. No campo Descrição, informaremos a descrição que se enquadra com a nossa configuração. Neste exemplo, utilizaremos balancete mensal. Abaixo do campo Descrição, o sistema carregará os menus de acesso do contábil, mas apenas das rotinas nas quais já existe a robotização. Como estamos robotizando a impressão do balancete de verificação, clicaremos no sinal de mais em relação à pasta Relatórios. Abriremos as opções dos demonstrativos e, em seguida, vamos configurar os parâmetros desejados para a realização da impressão do balancete de verificação automático. E assim aplicaremos para as demais rotinas que precisamos robotizar. Como podemos observar, a janela é a mesma quando acessamos manualmente através do menu Relatórios, balancete de verificação. A única diferença é que vamos gravar a configuração da tela para que o robô faça o processamento pela gente. Então, no quadro Relatórios, selecionaremos o período desejado. No quadro Intervalo de contas, marcaremos como queremos a impressão das contas, por reduzida ou por analítica. Ao término da configuração, clicaremos no botão Salvar parâmetros, para que essa configuração fique armazenada. Lembre-se de um pequeno detalhe. Você só precisa fazer esse processo se quiser montar uma estrutura especial para que o robô possa seguir. Do contrário, você pode utilizar os modelos que a Contimatic já deixou disponível. Se você tiver tarefas manuais, como por exemplo, conferência de lançamentos, você também vai precisar cadastrar essas tarefas através da opção Cadastro de tarefas manuais. Isso significa que, quando chegar nessa etapa, o robô vai parar o processo que estiver sendo executado e vai esperar que você dê um OK na tarefa para ele. Enquanto você não fizer isso, o robô fica paralisado, esperando o seu comando. Agora chegamos em uma das partes mais importantes para o robô, o cadastro de rotinas, localizado no menu Cadastro de rotinas. É aqui que criaremos a ordem que o robô deve seguir. Novamente, a Contimatic deixou pré-cadastrado vários modelos para que você não precise fazer do zero.
Mas, se o seu cliente ou o método de trabalho do seu departamento tiver algum detalhe em especial, eu aconselho que você crie esse processo para o robô. Basta clicar no botão Inserir, informar a descrição dessa rotina, por exemplo, integrações. No campo Empresas, selecionaremos a opção que desejamos, se é a empresa ativa ou fila. Para esta apresentação que estamos fazendo com você, utilizaremos a empresa ativa. Neste relacionamento de rotinas que irão compor este processo, poderão existir as 3 opções: tela, mais tela robotizada, mais tarefa manual. Fica a critério da necessidade. Neste exemplo que explicaremos, trabalharemos apenas com tela. Selecionando a opção tela, o sistema apresentará as pastas contendo a localização do menu. Como no nosso processo é composto por integração folha mais integração escrita fiscal, executaremos a rotina na mesma ordem de prioridade cadastrada, ou seja, primeiro a integração folha, depois a integração fiscal. Sendo assim, acessaremos o menu Auxiliar, localizaremos a integração folha e clicaremos na seta para a direita. Acessaremos a integração escrita fiscal e faremos o mesmo processo. Clicaremos na seta para a direita. Ao término da configuração da rotina, que fará parte do processo a ser executado, clicaremos no botão Gravar para armazenar este processo. A exemplo dos cadastros anteriores, após a gravação dos dados, apresentará o registro na listagem de cadastro de rotinas, com a origem usuário. Caso queira alterar alguma configuração, clicaremos no botão Alterar ou 2 vezes sobre o registro para realizar as alterações desejadas. Não é possível alterar os códigos de origem Contimatic. Neste caso, precisamos copiar o registro desejado para um código de usuário para depois fazer as alterações desejadas. Para realizar a cópia, selecionaremos o registro que desejamos copiar, e clicaremos no botão Copiar. Modificaremos a descrição, se houver necessidade, ou clicaremos no botão OK. Pronto. A minha rotina já está pronta para o robô executar. Pronto, a minha rotina já está pronta para o robô executar. Se você tiver algum outro processo e quer que o robô faça isso enquanto você estiver ausente na empresa, tudo bem. Nesse caso, você vai usar a opção de rotinas agendadas. O cadastro de rotinas agendadas é basicamente criar um grupo do cadastro de rotinas, que explicamos anteriormente, e definirmos um melhor dia e horário que elas possam ser executadas. Às vezes, determinados clientes possuem uma massa de dados maior e acabam impedindo a execução de outras que são menores. Neste caso, você poderá rodar o processo dessas empresas maiores em horários flexíveis, que não impede seu serviço durante horários de pico. No campo Descrição,
definiremos um nome que fique claro para as rotinas que serão executadas no agendamento. Ou seja, para um grupo de empresas, diremos ao robô que ele executará as rotinas de lançamentos mensais constantes e integrações. Esse grupo ainda pode ser feito para diversas empresas ou uma única. Depois informaremos o dia e a hora para avisar o robô. Do lado esquerdo, selecionaremos quais as rotinas que rodaremos no agendamento e pediremos que o contábil leve essa rotina para o lado direito, onde está informado a data e horário para o processamento. Integrações, lançamentos mensais constantes. Lembramos que essa mesma ordem definida na lista é a ordem que o robô executará as rotinas. Sendo assim, coloquem na ordem desejada. Feito isso, basta gravar o agendamento. Se ficar faltando alguma informação, não tem problema. Basta você clicar 2 vezes sobre a rotina que precisa ser alterada e ajustá-la. Agora, vamos alimentar o robô com arquivos como lançamentos contábeis e cadastro de bens. Antes de rodar qualquer processo pelo robô, precisamos alimentá-lo. Exemplo, suponhamos que seu cliente enviou o arquivo de lançamentos contábeis. Você salvará este arquivo em alguma pasta do seu computador, abrirá essa ferramenta Alimentar o Robô e selecionará todos esses arquivos de importação de lançamentos contábeis, para que o robô copie para a pasta correta de cada empresa. Você pode selecionar diversos arquivos de uma única vez. O próprio robô identificará o tipo de arquivo que você marcou. Agora, basta clicar em copiar os arquivos para que o alimentador faça a busca na pasta do cliente. Como já temos as tarefas incluídas, de forma manual e os arquivos já foram alimentados, basta ligar o robô e pedir que ele execute o processo. Se você tem agendamentos realizados, não há necessidade de selecionar a rotina. Assim que chegar o horário do robô trabalhar, ele começará o processamento sozinho. E você pode acompanhar esses agendamentos através do painel Robomatic, Agenda, na aba Lista. Fica do lado direito do sistema, no canto superior. Tudo que o robô fizer ou que tiver alguma ação do usuário realizada, o registro do log ficará gravado. Assim você sabe exatamente que ponto de processamento o robô está e se existiu alguma intervenção humana no processo. Para te mostrar na prática, vou selecionar uma empresa e pedir que o Robomatic execute a rotina por mim. Você vai notar que o meu mouse fica parado enquanto o robô trabalha, o que quer dizer que eu não estou operando o sistema contábil. Quem está fazendo isso é o próprio Robomatic. Nesse tempo, você pode estar atendendo um cliente,
verificando documentos, analisando outras tarefas do escritório, ou mesmo está em reunião com a sua equipe, porque o robô está lhe ajudando no processamento de cada cliente. Com tudo pronto, é só você enviar todos os documentos contábeis para o seu cliente e, para facilitar, você pode fazer esse envio direto pelo sistema contábil, utilizando o recurso do contador online. Com o contador online, tudo que você enviar para o cliente via web ficará registrado e, assim que o cliente visualizar, um protocolo digital será gerado, garantindo que a documentação foi recebida. Muito obrigado pela sua atenção e sempre que precisar, converse conosco. Teremos o maior prazer em atender você.